Você sabia que a felicidade não depende de ter mais, mas de algo muito mais simples? Hoje vou contar uma história tão poderosa que poderia mudar a forma como você olha a sua vida. Fique até o final, porque descobrirá um segredo que muito poucos aplicam e que pode te dar paz real desde hoje. E se você quer mais relatos como este, inscreva-se agora mesmo no canal Mente Desperta, para não perder nenhum ensinamento que inspire seu coração. Havia uma vez um pequeno vilarejo escondido entre colinas verdes e um rio que canta suavemente ao amanhecer. Ali vivia Alma, uma mulher de olhar sereno e mãos endurecidas pelo tempo. Sua casa era modesta, paredes brancas, teto de telhas e um jardim cheio de flores, que pareciam sorrir com cada raio de sol. Não tinha riquezas, nem luxos, nem grandes posses, mas tinha algo que muitos buscavam sem descanso: paz no coração. Cada manhã, despertava com o canto dos pássaros, preparava um chá quente e sentava-se na varanda a contemplar o dia. Os vizinhos costumavam se perguntar como podia estar sempre tão tranquila, quando outros corriam de um lado para outro buscando mais e mais. Ela sorria, acariciava sua xícara e respondia com simplicidade: "A vida me deu o suficiente e com isso sou feliz." Mas uma virada inesperada estava por chegar. Algo pequeno que poria à prova aquela serenidade e revelaria um segredo capaz de transformar a maneira como entendemos a felicidade. Alma tinha 70 anos, mas seu espírito parecia mais jovem que o de muitos de 20. Cada passo que dava era pausado, quase como se dançasse com a vida. Não tinha filhos nem esposo. A solidão havia sido sua companheira durante anos. No entanto, nunca se queixava disso. De fato, quando alguém lhe perguntava se não sentia falta de ter uma família grande, ela respondia com um sorriso: "Acaso não vês? A família está em toda parte. Aquele que me cumprimenta na rua, a menina que me presenteia uma flor, o padeiro que me guarda o pão mais dourado. Não preciso de mais." Vivia com o básico: uma pequena horta, algumas galinhas e um cachorro vira-lata chamado Luno, que sempre corria ao seu lado. Seu dia era simples: regar as plantas, recolher ovos, cozinhar com calma e, pelas tardes, sentar-se sob a sombra de um limoeiro a escutar como o vento brincava entre os galhos. Enquanto isso, o vilarejo inteiro parecia estar preso numa corrida interminável. Os vizinhos discutiam sobre negócios, sobre quem tinha mais terras, mais animais, mais dinheiro na bolsa. Alma os observava com ternura, sem julgar, como quem sabe que essa pressa não leva a lugar algum. O mais surpreendente era que, apesar de não ter muito, sempre tinha algo para dar. Se uma criança passava com fome, Alma partia seu pão e dava a metade. Se uma vizinha estava triste, Alma preparava um chá com folhas de seu jardim e a escutava até que se acalmasse. E quando alguém lhe dizia: "Você vai ficar sem nada se continuar compartilhando", ela respondia tranquila: "O pouco compartilhado se multiplica, o muito guardado apodrece." Essa forma de viver a fazia diferente. Enquanto muitos sonhavam com o que ainda não tinham, Alma desfrutava do que já estava em suas mãos. Não precisava provar nada a ninguém, e talvez por isso as pessoas a olhavam com uma mistura de admiração e desconcerto. Como podia ser tão feliz alguém que aparentemente não possuía nada extraordinário? O que não sabiam era que a vida estava prestes a pôr aquela filosofia à prova, uma prova que revelaria se a serenidade de Alma era apenas uma máscara ou um segredo real para alcançar a felicidade duradoura. Uma manhã, enquanto recolhia os ovos que suas galinhas botavam, Alma se deteve surpresa. Em lugar do único ovo que esperava cada dia, encontrou 2. Ficou olhando-os como se fossem um presente caído do céu. Sorriu, tomou ambos com cuidado e murmurou: "Que generosidade tão inesperada." Aquele dia cozinhou um e o outro levou ao mercado. Não pediu muito em troca: algumas verduras frescas e um punhado de arroz. Ao voltar para casa, pensou: "Se ontem um ovo me bastava, hoje um continua me bastando. O segundo talvez possa ajudar alguém mais." Os dias seguintes, a mesma cena se repetiu. As galinhas começaram a dar mais do que o habitual. Logo os vizinhos notaram, e com isso chegaram as vozes de conselho, de ambição e de pressa. "Alma,
Você deveria vender todos. Poderia economizar. Não seja ingênua. Se alimentar melhor suas galinhas, te darão 3 ou 4 por dia. Pense grande. Compre mais galinhas, monte um negócio, fique rica. Cada sugestão estava carregada de lógica, mas também de ansiedade. Alma escutava em silêncio, assentia com educação, mas no fundo seguia convencida de algo. Não precisava de mais do que o suficiente. Então, tomou uma decisão diferente. Dos ovos extras, alguns compartilhava com um menino que sempre a cumprimentava descalço a caminho da escola. Outros deixava na porta de famílias que passavam apuros. Nunca buscava aplausos nem agradecimentos. Simplesmente sorria ao pensar que enquanto ela continuava comendo o necessário, outros também podiam ter um bocado. Mas aquela atitude começou a incomodar mais de um. Você está desperdiçando a oportunidade de sua vida, disse-lhe um comerciante. Com o que você presenteia, poderia ter sua própria loja. E para que quero uma loja? Respondeu Alma com calma. O sol já me dá luz suficiente, a água frescura suficiente e minhas mãos trabalho suficiente. De que serve acumular mais se com o que tenho já sou feliz? Alguns a chamavam de sábia, outros a taxavam de conformista. No entanto, ela seguia fiel a seu princípio. O que é extra se compartilha. Esse contraste entre sua serenidade e a ambição dos demais foi crescendo como uma rachadura invisível no vilarejo. As pessoas não podiam compreender como alguém podia recusar a oportunidade de se tornar mais rica, e ainda que Alma sorrisse, sabia que cedo ou tarde a vida poria aquela filosofia à prova de fogo. Porque nem sempre é fácil manter a calma quando as tempestades chegam. O verão foi generoso, mas como todo ciclo, logo chegou o tempo das chuvas. No início, a água refrescava a terra e fazia florescer os campos. Mas então, o céu pareceu se romper em 1000 pedaços. Choveu sem trégua durante dias inteiros. O rio cresceu, transbordou e os caminhos se converteram em lama espessa. As colheitas se estragaram. O milho se dobrou sob o peso da água, o feijão apodreceu em suas vagens e as árvores frutíferas deixaram cair seus frutos antes do tempo. As famílias começaram a se preocupar. Os celeiros estavam quase vazios e a comida começava a escassear. As discussões na praça se tornavam cada vez mais tensas. Quem tinha mais reservas? Quem podia vender a maior preço? Quem devia receber ajuda primeiro? Enquanto isso, Alma seguia sua rotina. Suas galinhas, incrivelmente, continuavam botando ovos cada manhã, não em abundância, mas sim o suficiente. 2, às vezes 3. Ela os recolhia, os cozinhava e os compartilhava, como sempre. Ninguém entendia como podia manter-se tão tranquila quando ao redor tudo parecia desmoronar. Um dia, várias famílias chegaram à sua porta. Estavam cansadas, famintas e com o orgulho ferido. Alma, por que não vendeu mais quando podia? Perguntou um homem com voz de censura. Agora todos sofremos e você poderia ter se salvado. Ela o olhou com serenidade e respondeu. Salvar-me sozinha não me daria paz. Compartilhar o pouco que tenho me dá esperança. Então abriu uma cesta e tirou vários ovos que havia guardado durante dias passados. Repartiu-os entre as crianças, as mães e os idosos que a rodeavam. Ao vê-lo sorrir ao segurar algo tão simples, Alma sentiu que seu coração se iluminava mais que qualquer tesouro. Naquele momento, alguns compreenderam o que ela levava tempo praticando. A felicidade não estava em acumular, mas em confiar em que sempre haveria o suficiente quando se compartilha. Claro, nem todos entenderam. Alguns seguiam murmurando que era uma iludida que cedo ou tarde ficaria sem nada. Mas a chuva seguiu caindo e ainda assim, cada manhã, as galinhas seguiam cumprindo seu ciclo. Era como se a própria natureza estivesse confirmando a escolha de Alma. O vilarejo, pouco a pouco, começou a notar algo curioso. Ainda que ninguém tivesse muito, graças à generosidade de Alma, ninguém passava fome extrema. Os ovos, pequenos e simples, haviam se convertido num símbolo de esperança. E ainda que a tempestade não tivesse terminado, nos olhos dos vizinhos começou a acender uma fagulha diferente. A certeza de que talvez a abundância não estivesse nos bolsos, mas na forma de olhar o que já se tem. As chuvas não cessavam.
O rio arrasou com várias hortas e muitas famílias ficaram praticamente sem nada. O ambiente no vilarejo era pesado. Discussões, medo e um ar de desesperança que se infiltrava em cada canto. Os vizinhos se reuniram na praça exaustos e alguém disse o que muitos pensavam. Se tivéssemos seguido o conselho de Alma, agora estaríamos piores. Ela se conforma com pouco, mas nós precisamos de mais. Aquela noite, um grupo de aldeões foi até a casa de Alma. Não chegaram com violência, mas com a tristeza refletida no rosto. Diga-nos, Alma, perguntou uma mulher com lágrimas nos olhos. Como você pode estar tão tranquila enquanto o mundo ao nosso redor desmorona? Por que não aproveitou quando podia ter mais? Agora todos sofremos. Alma os olhou em silêncio. Seu cachorro Luno descansava a seus pés e as galinhas cacarejavam suavemente no galinheiro. Respirou fundo e respondeu com calma. Porque a verdadeira felicidade não nasce de acumular montanhas de coisas, mas de confiar em que o essencial nunca falta. Eu guardei o que precisava, e o que sobrava compartilhei. E ainda que minhas mãos não estejam cheias de ouro, meu coração nunca esteve vazio. Os aldeões se olharam entre si. Alguns baixaram a cabeça com vergonha. Outros suspiraram como se acabassem de entender algo pela primeira vez. Então Alma se levantou devagar, tomou uma cesta coberta com um pano e a colocou no meio do grupo. Dentro havia vários ovos cozidos que havia estado reservando em segredo. Isto não é riqueza em moedas, mas sim em esperança. Peguem um para seus filhos, e quando o fizerem, lembrem, sempre há suficiente para todos se não tentamos ficar com tudo. A chuva seguia golpeando o teto de telhas, mas nos olhos das famílias havia luz, não pelos ovos em si, mas pelo ensinamento que acabavam de receber. Aquele instante se converteu num ponto de ruptura na memória do vilarejo. E ainda que a tempestade demorasse semanas para passar, cada vez que alguém compartilhava um bocado, um cobertor ou um gesto de bondade, recordavam as palavras de Alma. A abundância não se mede no que você guarda, mas no que é capaz de dar. Com o passar dos dias, o sol voltou a brilhar sobre o vilarejo. As águas baixaram, os campos começaram a sarar e as famílias recuperaram pouco a pouco a esperança. Mas o que nunca se apagou foi a lição que Alma deixou com seu exemplo. Todos recordavam como, no meio da tempestade, ela não correu para acumular mais, nem pensou em se salvar. Escolheu confiar em que o essencial sempre estaria ali, e compartilhou mesmo quando parecia que não havia suficiente. As pessoas compreenderam que a felicidade não se encontra em ter o que sobra, mas em saber reconhecer que o que temos já é um presente, que a vida é generosa com quem aprende a agradecer e a dar. Desde então, cada vez que alguém do vilarejo duvidava, bastava recordar aquela frase de Alma, simples, mas profunda. A abundância não se mede no que guardas, mas no que compartes com amor. E assim, o que começou como uma história de ovos e galinhas se converteu num ensinamento eterno, que a verdadeira riqueza não está nas mãos que acumulam, mas nos corações que sabem valorizar e compartilhar. E agora quero deixar uma pergunta. Você, o que escolhe? Acumular mais ou ser feliz com o que já tem? Se esta história tocou seu coração, conte nos comentários o que significa para você a felicidade verdadeira. Inscreva-se no canal Mente Desperta para seguir escutando mais relatos com moral e compartilhe este vídeo com alguém especial. Porque às vezes, uma só história pode mudar a forma como olhamos a vida, e essa história pode começar com você.